livro de Gênesis. Glória a Jesus. Capítulo 32, a partir do versículo 22. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Encontrou, vai dizer amém. Amém. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Ele vai dizer assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até o arraiar do dia. E vendo este que ele não se entregava, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Vou repetir mais uma vez esse versículo. Disse: Deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, senão me abençoar. Glória a Jesus. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Deixai-me saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém, irmãos? Ela foi salva em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Essa palavra que Deus colocou em nossos corações para nós ministrarmos nessa noite, né? Louvado seja Deus. Como disse aos irmãos, nós já tivemos um culto lá no 17 de março e Deus nos conduziu em outra passagem. Louvado seja Deus. E a gente tem um cuidado para a gente não misturar o que Deus tem para uma igreja e o que tem para outra. E aí temos essa luta entre nós aqui para a gente não misturar os pensamentos, né? Sabendo que Deus ele preparou algo diferente para ambas as igrejas. E temos a certeza que Deus ele tem algo especial para cada um de nós nessa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Como vemos dizendo ao longo do finalzinho do ano, já que esse ano de 2026 seria o ano da conquista, né? Então, algo que Deus coloca em nossos corações, sabe, iniciar o ano em tematizar o ano, e a gente, durante o longo do ano, a gente sempre está declarando. O ano passado foi o ano da promessa, e muitas pessoas aqui alcançou promessas, estão vivendo promessas nos dias atuais. Louvado seja Deus. Tivemos o ano da pandemia, a gente lançou essa proposta e Deus deixou no nosso coração viver o ano do sobrenatural. E meio a situação terrível que estávamos vivendo, irmãos, vivemos o sobrenatural de Deus neste lugar. Quem que vivenciou aquele ano, a igreja, aqui nós vivemos o sobrenatural do Senhor. A ponto, irmãos, de uma certa pessoa em uma conversa fez uma pergunta e eu não sabia responder porque ela estava no culto, eu estava aqui. Ela disse: na pandemia a igreja ela ofereceu muitas cestas básicas, não foi, pastor Jason? Aí eu digo: não,
ela ficou sem entender, porque realmente a gente, muitas igrejas a gente outras pessoas que necessitou, mas aqui, irmãos, o sobrenatural a gente estava vivendo. Glória a Deus. Só irmão entendeu? Aqui a igreja vivia o sobrenatural. Ninguém necessitou de cesta básica porque os irmãos estavam oferecendo ajuda e não recebendo, porque vivíamos algo sobrenatural de Deus. E só sabe quem viveu aquele ano aqui conosco, mesmo sem estar aqui, mas a gente viveu o sobrenatural do eterno. Louvado seja Deus, e passamos, vencemos a ponto de abrir uma igreja. Muitos estavam fechando e a gente estava abrindo uma igreja naquele período, porque verdadeiramente o sobrenatural que nós estávamos vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Para testificar os irmãos que quando Deus dá um tema no ano é porque Ele tem algo para cada um de nós. Amém, irmãos? Porque o Senhor falou, abrir uma oportunidade aqui para cada um. Todos nós temos algo a conquistar. Todos nós queremos algo a conquistar nesse ano. Temos o costume, muitos de nós, de fazer projetos, planos, metas, e isso é o correto. Para a gente não que vier pensa, não, irmãos, nós temos que desejar, temos que colocar as metas para a gente correr atrás daquilo que queremos conquistar. Sabemos que tudo que nós iremos conquistar vem do Senhor, mas nós precisamos se esforçar, precisamos se levantar, precisamos colocar, louvado seja Deus, se posicionar e dizer, não, eu vou conquistar. Deus está comigo, Deus vai me orientar, Deus vai abrir o caminho e eu vou conquistar, porque do Senhor Ele nos concede a vitória, do Senhor, louvado seja Deus, Ele concede a nossa bênção, do Senhor Ele nos oferece, louvado seja Deus, como própria palavra desse tempo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que? Vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que? Vencedores. Então estamos em um culto, não sei se os irmãos não entenderam ou esqueceram, mas eu disse aos irmãos que preparassem suas metas. No domingo passado, pergunta, eu disse aos irmãos que aqui estavam, traga escrito as suas metas. Não sei se os irmãos lembraram, até porque ninguém me procurou para saber onde ia votar. Eu acabei de passar hoje. Colocar as metas para a gente colocar no altar. Para quando o ano finalizar, como de costume, todo culto do ano, nós fazemos culto de ação de graça, para os irmãos testemunhar do que Deus fez todo este ano. Então a ideia era planejar, projetar, nós colocarmos no altar e orarmos, e esses pedidos seriam depositados na caixa de oração, no ciclo de oração. Todo o ciclo de oração seria orado por esse pedido seu, esse projeto seu. E Deus, pela sua boa e misericórdia e vontade, nos fará conquistar esses projetos. Posso ouvir um amém? Amém. Não importa o que seja material ou seja espiritual, mas Deus ele tem o poder de fazer o sobrenatural sobre nossas vidas. Precisamos entender, se é o ano da conquista, eu preciso estar pronto para conquistar. Eu preciso estar pronto para conquistar. É eu que preciso, você precisa estar pronto para conquistar. Por quê? Porque eu não vou conquistar no seu lugar o que você quer. Você não vai conquistar o que eu quero. Cada um no seu particular vai se posicionar para conquistar. Se é um carro, vai se planejar, vai ter habilitação, vai se planejar com sua vida financeira, vai se organizar, vai colocar uma meta, vai colocar um mês e diz, esse mês eu vou entrar e vou comprar um carro, vou comprar uma moto e vou parcelar, vou pagar à vista. A meta é sua, você que vai descrever e vai dizer. E eu tenho certeza que no próximo culto eu vou motorizado para a igreja, para adorar e para exaltar e para glorificar o nome do Senhor. Deus, eu quero agitar esse ano de 2026, eu quero conquistar um apartamento, eu quero conquistar uma casa própria, quero conquistar, louvado seja, uma moradia minha, que esteja registrada no meu nome. Nós iremos planejar, iremos estudar, iremos pesquisar, iremos procurar, iremos correr atrás, iremos no banco, iremos financiar, fazer o que for, mas nós iremos se posicionar para tomar posse daquilo que já é nosso, garantido na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, eu quero conquistar esse ano a conversão do meu marido, a conversão da minha esposa, a conversão dos meus filhos, a conversão do meu pai, da minha mãe, não importa quem seja. Aí nós iremos dobrar o nosso joelho, nós iremos levantar com clamor, jejum e oração, dizer, Deus, esse homem é seu, Deus, esta mulher é sua, Deus, esses filhos são teus, Deus, a minha casa, a tua palavra diz, se crer no Senhor Jesus será salvo, não só eu, mas também toda a minha casa. Aí nós não iremos
mas eu vou me levantar, e quando eu estiver diante do meu Deus, eu vou orar de joelho e não me levantarei até que haja conversão dentro da minha casa, não importa como, mas eu creio no Deus que tem poder de fazer o extraordinário para que eu venha conquistar a minha casa na presença do Senhor, na presença do Senhor. Deus, eu vou conquistar. Aí eu entro como exemplo, uma vida fitness. É conquista, irmãos. Deus, eu quero perder, eu não sei, não fui pesar porque não tive coragem, mas 10 quilos. Mostra assim, né? Bem claro que as outras não dá mais. Aí a gente vai procurando mais folgado e vi que esse final de ano foi uma bênção da multiplicação do peso. Mas esse ano eu vou conquistar. Uma coisa que minha esposa ela fala sempre: eu não vou lutar por você, não vou fazer por você, quem tem que fazer é você mesmo. Né? O que eu posso é lhe chamar, ela me chama, eu insisto, viu? Eu digo: minha filha, em nome de Jesus, vai caminhar, vai em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus lhe conduz e lhe traz em paz. Deixa eu dormir. Mas se eu quero mudar a minha forma física, se eu quero conquistar os quilos a menos, né, ter uma vida saudável, saúde, para conquistar, ver os netos, ver o casamento das minhas filhas, ver tantas coisas que almejamos futuramente, eu preciso me levantar e dizer: eu não quero mais essa vida de comodismo, não quero mais estar nessa cama essa manhã, ou pelo menos comer de noite, né? À noite, até meia-noite eu acordava, era 10 horas para dormir, ao contrário, ela é de manhã, eu sou à noite, então aproveite o horário que você está disponível. Eu, no caso, né, estou usando eu como exemplo, eu vou me posicionar para conquistar aquilo que eu preciso. Mas só precisa de quem? De mim. Só precisa de quem? De você. Só precisa de cada um de nós. E essa passagem aqui, dito tudo isso, para entrar na história de Jacó. Que história extraordinária do homem, né, que rouba a bênção do seu próprio irmão, engana o seu próprio pai, foge com medo da ira do seu irmão, porque nós sabemos que esses dois homens, Jacó e seu irmão, eram gêmeos, mas quem nasceu primeiro foi Esaú. Este nasceu primeiro? Esaú. Ele, a Bíblia diz que nasceu agarrado na canela do seu irmão, mas quem nasceu primeiro foi Esaú, e ele era merecedor da bênção do seu pai. Era ele, mas sua mãe e eles fizeram um complô contra o seu próprio irmão, e naquele momento em que o irmão estava com muita fome, enganou ele dizendo: eu tenho aqui algo bom para você se alimentar, só você me dá o direito da bênção. E o irmão disse: o que adianta ter o direito da bênção se eu estou morrendo de fome? Me dá esse negócio para comer e fico com isso. E para isso nada me significa. E muitas vezes nós estamos trocando as bênçãos que é direito nosso por qualquer coisa. Trocamos, né, o direito de conquistar o melhor de Deus para as nossas vidas. Irmãos, não é ponto, e não é, eu não sou hoje nós dizer que não, irmãos. É o que a Bíblia diz, nós iremos comer o melhor dessa terra. É a palavra do Senhor, que Deus nos escolheu não como cauda, mas como cabeça. E às vezes a gente fica mendigando a uma vida miserável por não entender a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Eu não estou prometendo aqui palácios, mas eu estou vivendo lhe dizendo que há vida abundância para você, para a sua casa, para a sua família, a vida de paz, a vida de tranquilidade, a vida, louvado seja Deus, que Deus tem preparado o melhor para você e para a sua casa. Precisamos se posicionar diferente do ano que passou e fazer tudo novo. Ele foge, eu não vou entrar em detalhe porque o tempo não dá, mas ele vai fugir da ira, comentaria do seu irmão. Nós sabemos que foi para casa do tio, mas nesse caminho ele tem uma visão, vê anjos subindo, descendo uma escada, e Deus fala com ele: eu sou o Deus do seu pai, sou o Deus do seu avô. E a terra que tu está deitado é terra tua por direito, por herança. Deus fala com ele: eu te escolhi. E ali ele começa a ter algo que ele nunca teve, mesmo ele fugindo de tudo que ele tinha feito,
mas Deus, Ele tinha um projeto para ele. Deus tem um projeto para mim e para você, porque muitas vezes ficamos se martirizando pelo que já passou, mas a Bíblia vai dizer que Deus lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados e as nossas falhas. Tudo já foi lançado no mar do esquecimento, o que nos faz lembrar aquilo que vivemos no passado é o diabo para te acusar, mas Deus está nos dando uma oportunidade, uma nova vida nesse ano, de um novo posicionamento. Se eu errei no ano passado, deixamos o erro para trás e vamos viver algo novo de Deus para começar a conquistar uma nova vida. Uma nova vida. E ele faz um pacto com Deus, ele diz: Deus, se o Senhor está comigo, se realmente é o Senhor que está falando comigo, se o Senhor me cuidar desse procedimento, desse processo que eu irei passar, se o Senhor me abençoar, me prosperar, eu te adorarei, eu te exaltarei, eu confiarei tão somente em ti. Ele faz um voto, Deus, e ele começa a prosperar. Nós sabemos bem que quando ele olha para aquela filha do seu tio e diz: essa é que eu quero casar, se apaixona. E aí o filho faz um acordo com ele: vai trabalhar, o senhor tem mais de 7 anos e você vai ter o direito de casar com ela. Ele trabalha, cria um noivo, eu vou casar. E o tio engana, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. O que ele plantou, ele colheu. Ele enganou e foi enganado. Então cuidado, meu irmão e minha irmã, para que esse ano não venhamos plantar coisas ruins, plantar coisas que nós não queremos ter o desprazer de colher. Porque muitas vezes estamos colhendo aquilo que nós plantamos e achamos que é culpa de A, B, C, D, o alfabeto inteiro, mas esquecemos de olhar para os peitos, lembrar e dizer verdadeiramente: o erro não está em ninguém, está em mim mesmo. Que eu plantei tantas coisas ruins durante o ano e agora no final não quero colher. Não, tenho que colher e entender que eu vou colher. Eu vou ter que passar por isso. Então, o que é que eu posso fazer? Não plantar coisas ruins. Quer plantar amor? Vai colher amor. Mas se plantar ódio, você vai colher ódio. Ah, mas eu não consigo falar com o irmão por causa disso. Sim, se Jesus perdoa, por que você não perdoa? Por que eu não perdoo? Que é o ódio esse que não consegue nem olhar para a cara do irmão e dizer: eu te amo no Cristo Jesus de Nazaré, e colocar uma pedra sobre o problema e esquecer. Ah, mas eu perdoei. É porque ele não fala comigo coisa mentira de Satanás. Porque quem perdoa fala. Quem perdoa olha nos olhos, senta na mesa, se alimenta, se alegra, porque Cristo faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Aí eu uso o exemplo que o irmão Vitor me disse aqui nesse altar. Muita gente fala de você nessa igreja, mas o interessante é que você não vê vida. Foi a palavra deles, não foi minha. A palavra dele, não minha. Me disse aqui nesse altar. E agora é que eu vou ouvir, né? Mas deixa isso para lá. Só os bastidores. Quem entender, entendeu, né? Então, por quê? Porque, irmãos, não é necessário justificar nada a ninguém. Nós servimos a um Deus que tem poder. Aleluia! Justifica é Jesus Cristo de Nazaré. Fale quem quiser, diga o que quiser, mas eu planto amor. E o que é que acontece? As pessoas vêm receber aquilo que nós oferecemos, que é o amor de Cristo Jesus de Nazaré. Louvado seja o nosso Deus. Então ele colheu, casou com a esposa, a mulher que não queria, e o tio disse: ah, mas você quer aquela, né? Trabalha mais 7 anos e você vai casar, não só com essa, mas com outra. Nós sabemos que ele casou, teve filhos, prosperou naquela terra. Agora o tio estava olhando com ele de olhar no canto: você está me quebrando. Quando você coloca a mão, você é abençoado. Porque quem está em Deus, aonde a gente bota os pés, Deus nos faz prosperar. Entende isso? Quando você colocar a planta do seu pé, Deus vai fazer você prosperar. Conquista, levanta aquilo que é seu por direito. Aonde você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Porque é as mãos de Deus sobre a tua vida. É Deus que está em você. É Deus que está contigo e isso acontecerá. Seja tão somente fiel a Ele. E agora Deus fala com ele: meu filho, é hora de retornar a sua parentela. Deus dá uma ordem: saia daqui e volte da onde você saiu. Olha, para onde? Enfrentar o seu próprio irmão, aquele que você fugiu com medo da morte. Olha aí, que loucura é essa? Dá para entender? Que Deus é esse que faz a gente retornar
para um lugar que a gente fugiu e nunca mais quer voltar. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Lembra de Sara? E daquela sua serva Abraão? Olha, eu não tenho como dar filho, então minha serva, deite com ela, que com certeza ela é nova e vai lhe dar um filho. Ela, obedecendo a sua senhora, deita com o marido, ela é engravida, está gestante, e agora a Sara começa a perseguir ela. E o que é que ela faz agora? Vai fugir para o deserto. Só que lá no deserto, Deus fala com ela: volte. Não é para você sair. Sirva a sua serva. E ela volta e obedece ao Senhor, o seu Deus. Aleluia. Tem momentos em nossa vida que nós não vamos entender, mas Deus nos faz voltar a um passado que nós não queríamos mais lembrar. Mas Ele tem propósito em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas, porque carregamos traumas que precisam ser curados. E para ser curado esses traumas, nós temos que liberar o perdão. Temos que liberar o perdão, porque viveremos debaixo de uma mágoa que nos levará a adoecer, a sofrer, a se lamentar por muitas e muitas vezes. Mas quando nós liberamos o perdão, sairemos debaixo da bênção do Senhor e conseguiremos conquistar o extraordinário de Deus. Deus tinha propósito, e quando Ele está voltando a se encontrar para com o seu irmão, Ele manda pessoas de à frente, mensageiros, e o mensageiro diz ao seu irmão: também está bem ao seu encontro, e outra vem com um batalhão aí ele começa a se tremer, ficar nervoso. É Deus, o Senhor não mandou voltar, agora o meu irmão vem, nós iremos morrer. Ele fica com medo, porque enfrentar o nosso passado nos amedronta. A enfrentar as mágoas e as feridas do passado nos faz se amedrontar com essa situação. Mas não se preocupe, não, que Deus tem propósito. Deus tem propósito. Deus tem propósito. Eu vou falar para você, vai glória. Deus tem propósito sobre a minha e a tua vida. Louvado e agradecido seja desse Deus que ordena. É porque Ele tem propósito para que venhamos ser curados, sarados, para poder esse ano conquistar e viver o que nós nunca vivemos. Glória a Deus. E aqui nesse momento, enquanto Ele está planejando, manda presentes, para tentar diminuir a situação, que ele fica com medo. Mas esse momento aqui, ele tem um encontro real com ele mesmo. Porque quando seus familiares passaram, ele ficou só. E a Bíblia vai dizer que ele está lutando agora, Cleves, com um homem. Porque ele entendia que não era qualquer homem, era algo sobrenatural. Porque não tinha significância nenhuma, ele estava lutando com qualquer outra pessoa. Mas aqui ele entendia que era uma oportunidade. E nós temos que entender hoje que ele está nos dando uma oportunidade. Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Deus está me dando nessa noite uma oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade. Aí a pergunta que Deus bradou durante a semana em meu coração: qual é o tamanho da minha disposição para conquistar? Aonde está o seu nível de disposição para conquistar aquilo que você quer esse ano? Qual é a sua disposição? É aquela dizer: eu digo para a pessoa: pode ir, amanhã eu vou. Aí ela chama todo: já agora, pode ir, amanhã eu vou. E o tempo vai passando: amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Colocando desculpa para não se levantar, para conquistar o melhor para a sua vida. E nessa noite nós não podemos dar mais desculpa. Estamos entrando em um ano e precisamos colocar metas e dizer: janeiro eu quero conquistar, fevereiro eu quero conquistar, março eu quero conquistar, abril é o meu aniversário, no meio do seu aniversário, Deus, é o meu aniversário, eu quero presentes, eu quero bolo, eu quero planejar minha festa. Mas eu nunca fiz bolo, nunca. Quando vai chegar o mês do aniversário, nem dinheiro eu tenho, mas começa a planejar e diga: eu vou celebrar o meu aniversário e vou glorificar o nome do Senhor. Vou chamar a igreja, chamar os irmãos, vamos propor, começa a planejar. É tempo de conquistar aquilo que nunca nós vivemos na face dessa terra. Não se acomode em dizer: eu nunca tive, nem quero ter. Não, eu quero e vou fazer, porque todos os anos vai chegar essa data, eu tenho que comemorar, porque foi o dia que eu nasci, foi o dia que eu vim ao mundo, foi o dia que Deus, minha mãe me concebeu.
disposição. Porque ele entendeu, não é agora, é esse momento. Você não vai saudar, você não vai para lugar algum. Por quê? Porque não me deixou ir. O sol já está nascendo. O sol já está nascendo e você não. Não, você só vai sair daqui quando você me abençoar. Aleluia. Você só vai sair daqui quando você me abençoar. Você só vai sair daqui quando você me abençoar. Aí eu disse, aquele homem, ele fere a junta da coxa e agora ele é ferido. Porque quem tem encontro com Deus, Deus fere o nosso ego. Deus fere o nosso eu. Já pensou? Ser ferido pelo próprio Deus? Quando ele fere o nosso ego, é doloroso. Olha, a irmã me fez o mal e eu tenho que pedir perdão. É ferir ego. Só vai que tem o encontro com Deus. Ah, mas me caluniou. Aí Deus faz. E aquela oração que achamos bonito no Salmo 103, acho que é o versículo 5, ele diz: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O que é preparar uma mesa? Saber aquele aqui está bonito, prepara uma mesa. Quem vai sentar? Aquele que disse eu sou inimigo, aquele que te ofendeu, aquele que está caluniou. E você estará onde? Sentado na mesa. Aleluia. Mas eu não quero estar ali. É ferir o seu? Porque Jesus sentou e na sua outra mesa que ele compartilhou com o seu discípulo, ele disse: aqui entre nós está o traidor. Olha, que interessante. Que interessante. E por que queremos fugir desse cenário, queridos? Quando a gente tem o encontro com Deus, nós somos feridos, somos tocados. Nós não seremos mais o mesmo. E Deus quer nos atingir nessa noite no seu poder de bênção e de vitória sobre nós. Porque se queremos conquistar primeiro a mudança, tem que haver em mim, tem que haver em você. E ele está lutando, está guerreando, está ferido. E o anjo abençoa, o homem abençoa, que a Bíblia não vai dizer que é um anjo. O homem abençoa e lhe faz uma pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Jacó. Qual o significado de Jacó? O significado do nome Jacó? Enganador. Você não é mais enganador, meu filho. Hoje é a mudança de vida para você. Hoje é a mudança de vida para você. Estamos preparados para ser tocados, inundados nessa noite, neste lugar. Amém. Amém, irmãos? Amém. Estamos preparados para ser, porque é triste quando fala do inimigo que ele vai estar na mesa, né? Dói. Mas Deus prepara tudo. E entenda quando Deus prepara para você estar pronto para estender as mãos. Você sabia que Deus faz assim? Sabia ou não? E Deus faz assim. Eu disse aos irmãos lá 17, meu pai olhou para mim e disse: eu preferia ter um filho maconheiro, traficante, nas drogas, do que ter um filho crente. E na sua morte, quem cuidou dele, o único que cuidou dele, dos filhos que ele tinha, fui eu. Porque Deus coloca, e a gente vai dizer: não, mas é seu pai, qualquer um que vinha até mim, esteja precisando, nós estenderemos a minha mão. Glória a Jesus. Está preparado? E sem orgulho no coração, mas com toda a certeza que o que estamos plantando é amor. E nós iremos colher amor. Então ele tem um encontro com esse homem, ele disse: meu nome é Jacó. Ele disse: jamais será chamado novamente de enganador, de Jacó. Hoje a mudança de vida para você. A partir de hoje o seu nome será Israel, príncipe que lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Estamos preparados nessa noite de ser uma nova pessoa? Ter novos costumes? É um desafio. Eu estou colocando como exemplo. É um desafio. De amanhã, de segunda-feira, me acordar às 5 da manhã. A loucura era 5, 4 e meia da manhã, que é 4 e meia acordado. E caminhar é desafio, é desafiador. E eu estou me usando como exemplo. E não é para motivar você, não. É porque eu preciso entender que eu preciso mudar os meus hábitos. Porque senão os hábitos ruins me levarão ao caixão. Eu tenho que entender que o velho homem tem que morrer e nascer um novo homem com novas atitudes para conquistar um futuro grandioso e abençoado da parte do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Jesus Cristo. Deus está dando uma oportunidade nessa noite
diferentes. Para quê, pastor? Para começar a conquistar tudo aquilo que